Convidamos Tega com a palestra Aplicações Tega Dynaprime, inovações que impulsionam a eficiência operacional e a redução dos custos na moagem. E quem fará essa apresentação, nós convidamos ao palco Glenderson Viana Marcolan, ele que é gerente de vendas Brasil. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês em mais um evento da Minérios e Minerales e agradecer pela oportunidade. É a nossa quarta participação, a Tega, e dessa vez viemos falar mais uma vez sobre o nosso principal produto, que é o revestimento híbrido Tega Dynaprime para os grandes moinhos SAG e moinhos de bola. Meu nome é Glenderson Viana Marcolan, como foi apresentado, eu sou o gerente de vendas da Tega no Brasil, já estamos trabalhando juntos com a Tega há 6 anos. E falar um pouquinho da Tega, a Tega é uma empresa global, né, especialista em soluções de resistência ao desgaste. A gente tem mais de 1.700 funcionários, 19 escritórios de vendas, 90 clientes em 96 países, 3 centros de pesquisa e desenvolvimento e 6 fábricas em 4 países. Então, a Tega está presente aí em todo o globo terrestre. A Tega tem uma trajetória nesse mercado de mineração de quase 50 anos. No próximo ano, 2026, a gente está completando 50 anos. Com muito orgulho, né, de ao longo desse caminho, ter feito parcerias e relacionamentos duradouros. E aqui no Brasil não foi diferente, começamos as operações em 2005 e a gente destaca no topo dessa trajetória lá, o nosso produto Tega Dynaprime, que a gente começou a aprimorar essa tecnologia em 2017, com resultados sustentáveis a partir de 2019. Alguns dos nossos clientes, ao redor de todo mundo, o nosso portfólio, e como falei, a gente vai falar desse primeiro produto, que são os revestimentos híbridos para os grandes moinhos. E revestimentos, nós temos uma linha de 4 produtos. O nosso produto mais nobre é o Dynaprime, para grandes aplicações. O diferencial desse revestimento híbrido é em operações onde tem uma manipuladora de grande capacidade de levantamento e manuseio de peças, e onde a gente pode juntar as peças, reduzir o número, umas peças um pouco mais pesadas. Bom, é importante contextualizar o porquê do revestimento híbrido para esses grandes moinhos, porque a gente ainda tem no mercado uma ideia de que os revestimentos híbridos são menos resistentes que os revestimentos metálicos, e isso não é uma verdade. Então, muitos dos nossos clientes, sabendo da história da Tega, nos procuraram com alguns desafios, né? Os grandes moinhos, principalmente os moinhos SAG, quando você troca o revestimento metálico, o início de operação, você tem um comissionamento longo, que a gente chama de ramp-up. Às vezes isso dura 4, 6 semanas, operando com um moinho com a velocidade um pouco menor, para eliminar os riscos de quebra do revestimento, ou porque o revestimento novo ele faz uma trajetória de bola mais agressiva, gerando mais impacto, e também o risco de danificar os componentes do moinho. Um outro desafio, que é a tendência da mineração no mundo, os minérios estão cada vez mais grosseiros, mais duros, mais competentes, e você precisa cada vez de bolas maiores para esses grandes moinhos para poder fazer esse trabalho de comunição. E isso gera cada vez mais impacto nos revestimentos. Então, por isso que a tecnologia do revestimento híbrido vem ajudar os clientes, trazendo mais resistência a esse impacto. Aqui algumas imagens do que acontece aí na prática, com muitos dos casos de revestimentos metálicos. Por conta de tudo isso que eu acabei de falar, dessa característica do trabalho desse tipo de moagem, então são revestimentos que têm trincas, quebras, soldagem a frio devido à deformação mecânica, e isso causa uma série de problemas para os clientes. Você tem paradas de moinhos não programadas, perda de produção, ineficiência operacional, aumento de custo, obviamente. Desgaste concentrado em algumas partes, que é uma característica
do revestimento metálico, eu vou explicar um pouco mais à frente. Então, diante dessa demanda dos nossos clientes, a gente já tinha a expertise de fabricar revestimento híbrido, ainda não para esses moinhos grandes. Então, desde 2017, a gente aprimorou isso junto a alguns dos nossos clientes, principalmente no Chile, e chegamos a essa tecnologia Dynaprime, que basicamente é um revestimento que usa materiais especiais, metal mais borracha, materiais metálicos de melhor qualidade, né, com maior resistência, a resistência ao impacto, ao desgaste, maior tenacidade, e dentro de uma matriz de borracha que a forma como se aplica esses insertos e a borracha também faz aumentar a absorção de impacto. Aqui uma comparação entre um revestimento metálico, por exemplo, a dureza do revestimento, a uniformidade da dureza do revestimento metálico e no revestimento híbrido. Um revestimento metálico é uma peça gigante, com um volume de material muito grande, que você precisa fazer um tratamento térmico para proporcionar dureza e fazer os alívios de tensões. Então, essa dureza não é uniforme, você encontra dureza de 350 na superfície, mas no núcleo do revestimento, muitas vezes, menos do que 300, 275. Isso, quando o desgaste atinge esse ponto de menor dureza, a taxa de desgaste aumenta e a vida do revestimento metálico diminui drasticamente. Com o revestimento híbrido, com a aplicação desses insertos de um material mais resistente à abrasão e ao impacto, você tem uma uniformidade dessa dureza dentro desses insertos. Então, você não tem essa redução de dureza ao longo, quando você vai aprofundando o desgaste no revestimento. E isso faz com que o revestimento proporcione uma eficiência maior durante a campanha, né, do revestimento. E o que essa tecnologia traz de benefícios para os nossos clientes? Além do aumento da disponibilidade do moinho, porque elimina esses problemas de quebra de revestimento, da soldagem a frio, da necessidade de corte de peças quando vai remover, ainda tem esse ponto que eu falei, que como os materiais são de melhor qualidade, você consegue manter o ângulo de ataque do revestimento ao longo da campanha, um melhor ângulo de ataque. Isso proporciona maior produtividade. Você também pode aplicar nesse revestimento as tecnologias de sensoriamento, medição online de desgaste, porque não é um material fundido. Esse revestimento é fabricado dentro de uma prensa, temperatura, pressão e tempo, na matriz de borracha, então você pode colocar instrumentos no revestimento sem danificá-los. E um grande ganho também é a questão da segurança, porque nesse revestimento híbrido você consegue colocar a fixação do revestimento por fora. Então o parafuso vem por fora, e quando você vai remover o revestimento, não tem necessidade de uso de marreta, nem Thunderbolt e nem corte. Os revestimentos são aplicados em moinhos SAG de 40 pés e moinhos de bola de 27 pés. Nós temos vários clientes com essa dimensão de moinho e o revestimento híbrido com uma ótima performance. Aqui eu venho trazer resultados. Numa parceria com um dos nossos clientes, um moinho SAG de dimensão 36 pés de diâmetro por 17 de comprimento. É um estudo de 8 campanhas de revestimento, aproximadamente 4 anos, onde em 3 campanhas era o revestimento metálico e em 5 campanhas o revestimento híbrido. Então, as características do processo de moagem desse moinho SAG é um moinho que tem uma potência instalada de 12 megawatts, ele processa 3.200 toneladas por hora, a velocidade do moinho pode chegar a 9,8 rotações por minuto, uma carga de 28%, uma carga de bola de 19%, o minério WI de 13% e bola de 6 polegadas. Aqui tem uma série de gráficos que, infelizmente, com 15 minutos a gente não consegue explorar todos os detalhes, mas esse slide mostra o tempo que se gasta com ramp-up. E aí, nas 3 campanhas de revestimento metálico, chegou-se a fazer o ramp-up em 19 dias. Ramp-up chegou a uma velocidade crítica de 75%, que era o objetivo desse cliente, em 19 dias. Com o revestimento híbrido, ele conseguiu fazer isso em 2 dias. Então, quanto menor a velocidade do moinho, menor a produção. E com isso, você reduzindo o tempo de ramp-up, você
aumenta a produção. Aqui também uma análise onde a gente mostra que, ao final de 4 semanas, na média de todas as 8 campanhas, conseguiu aumentar com o revestimento híbrido em torno de 7% a taxa de alimentação. Da mesma forma, por ser um revestimento que tem maior resistência ao impacto, como eu falei com vocês, o moinho SAG ele tem alguns sensores que controlam essa velocidade durante a operação. Então, variações de vibração, de impacto, faz com que a velocidade do moinho ele varie ao longo da operação. Então, esse gráfico mostra que, com o revestimento híbrido, essas variações foram bem menores, ou seja, o moinho conseguiu trabalhar com velocidades maiores ao longo da sua campanha. Esse slide mostra que teve uma característica durante essas 8 campanhas do aumento do F80, ou seja, aumentou o tamanho de partícula na entrada do moinho, na alimentação do moinho, que é um fator importante, porque isso interfere na produção do moinho. Aqui nesse slide a gente mostra uma análise da energia cinética, né, da carga, a força compressiva dessa carga e a força sobre o revestimento. Então, todos esses 3 parâmetros, quanto maior, melhor. E a gente conseguiu analisar, durante essas 8 campanhas, que o revestimento híbrido proporcionava uma maior energia cinética, mais força compressiva com a maior força sobre o revestimento, a maior resistência do revestimento a essa força. Então, esses 3 gráficos mostram para os nossos clientes que o revestimento pode proporcionar uma eficiência operacional maior. Também fizemos análise, óbvio, da deformação e tensão equivalente sobre o revestimento. Isso é uma coisa que a gente faz análise constante durante a campanha do revestimento, para medir a resistência real desse revestimento ao impacto das bolas. Algumas fotos aqui dos relatórios de desgaste que a gente faz ao longo da campanha do revestimento, monitorando, né, esse desgaste a cada mês. E aí a gente traz aqui, faltando 3 minutos para terminar a apresentação, os resultados. Nesse cliente que nos deu essa oportunidade de aprofundar com dados, uma base de informações riquíssima, e que a gente conseguiu ver? Que conseguimos aumentar a taxa de alimentação do moinho ao longo dessas 8 campanhas, reduziu o consumo de energia, consumo específico, mesmo trabalhando com um F80 maior, e que o revestimento híbrido trouxe para esse cliente eficiência energética e um desempenho operacional mais constante. A gente conseguiu mensurar esses dados junto com o cliente. Então, um resultado muito importante: a vida do revestimento aumentou de 3.300 horas para 4.200 horas. Isso é um aumento de 25% da vida do revestimento. O tempo de troca, por aquele ponto que eu falei que o revestimento tem a fixação externa, é mais fácil de instalar e de remover, a gente conseguiu um ganho de 65 horas de redução do tempo de parada do moinho para a troca do revestimento por ano. A taxa de alimentação do moinho aumentou de 2.400 para 2.550 aproximadamente. A gente sabe que isso não é uma causa direta, exclusiva do revestimento, mas o revestimento ajudou a proporcionar isso, mesmo aumentando o tamanho de partícula na alimentação do moinho. A produção líquida teve um aumento de 1.685.000 toneladas nesse cliente, um aumento de 9%. Então, essa tabela destaca esses números, né? Com o revestimento metálico, eles faziam uma campanha de 18.500, mais ou menos, 18.500.000 toneladas. Com o revestimento híbrido, conseguiram alcançar 20.300.000. E um outro destaque da tabela à direita é a redução do consumo específico de 14,4%. A gente sabe que a alimentação do moinho, a taxa horária do moinho, está relacionada à qualidade do produto desse moinho. Então, isso é impressionante esse resultado, porque mesmo piorando, vamos dizer assim, a qualidade da entrada do minério no moinho, tornando o desafio de moagem maior,
com o revestimento híbrido, conseguiu aumentar 1.700.000 toneladas e reduzir o consumo de energia específico. Então, um resultado muito expressivo nesse cliente. Temos outros casos, um caso que nós começamos o estudo, esse cliente de um moinho 19 por 36, estamos há 3 anos nele, juntamos todas as informações, estamos fazendo a mesma análise, mas a gente já evidencia aqui alguns ganhos desse cliente, como, por exemplo, um ganho de 108 horas de parada do moinho por ano, que foi reduzido. Então, isso é aproximadamente 1,2% do aumento da disponibilidade do moinho. E também um outro caso do moinho de 34 por 19, que a gente aumentou a vida do revestimento de 3,5 meses para 6 meses. Então, agradeço a atenção de vocês, consegui finalizar essa apresentação no prazo. Obrigado pela atenção, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tá? A equipe da Tegra está aqui à disposição. A apresentação foi muito rápida. Se quiserem detalhes dessa apresentação, contatos dos nossos clientes para vocês compartilharem informações, a nossa equipe está aqui à disposição. Tá bom? Muito obrigado, bom dia.